Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim, você será notificado pelo YouTube de todos os novos programas de estudos. Muito obrigado. Matéria de hoje, capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Aqui o Espírito Orientador Emmanuel, ele diz o seguinte: examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então veja que o Cristo planetário, que depois ele se reencarna na figura do Jesus Cristo, ele visando a fazer com que toda a humanidade mantivesse uma tendência de melhorar a cultura em termos sociais, econômicos, políticos, começou a enviar os sábios, os filósofos, e de maneira que pudessem instruir os povos no caminho da evolução. Por isso, as cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos, de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então veja que o Cristo sempre visou a melhoria das qualidades de Deus de todas as pessoas que estavam no globo terrestre. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então veja que o povo da Grécia, amparado pelo Cristo planetário, contou com um grande número de artistas, filósofos, de pessoas devotadas às ciências, para o desenvolvimento intelectual do povo, e assim passaram a ser o líder mundial nessa parte de intelectualidade. A lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. Então, a vinda do Jesus reencarnando o Cristo planetário, então, antes que ele viesse, as comunidades se prepararam antecipadamente em todos os itens. Por essa razão que observamos nos cinco séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então veja que o Cristo, ele antes de manifestar-se na figura do Jesus Cristo, ele enviou
para as cidades mais populosas da época a preparação intelectual do povo, né? Uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas em todos os ambientes do mundo. Então, na questão do estudo de hoje, destacamos Atenas e Esparta, na Grécia Antiga. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Então, todas as questões da atualidade a respeito da democracia, da filosofia, da política, das questões sociais, foram abordadas na Grécia Antiga, notadamente por essas duas grandes aglomerações de pessoas, Atenas e Esparta. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Então veja que todas as questões atuais já eram consideradas na Grécia Antiga, notadamente pelo povo de Atenas e Esparta. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia de alguns países da atualidade? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento, decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Portanto, esse povo de Esparta foi uma comunidade voltada exclusivamente para o regime militar, formando pessoas para a guerra, especializados em guerra. Então, crianças, desde tenra idade, eram separadas da família e levadas para treinamento, basicamente formando-se os elementos soldados militares, preparando-se para a guerra. Então, era uma cidade militar, totalitária, onde o povo não tinha liberdade. Como diz aqui, cerceando o gosto pessoal, que era dedicado exclusivamente para o Estado. Então, era um Estado absoluto, totalitário, na verdade, era um tipo de ditadura. Então, cerceando, proibia o comércio, condenava a cultura. O povo era basicamente formado para um Estado militar. Maltratava os estrangeiros. Veja que tudo era pertencente ao Estado. Por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade.
Portanto, o povo da Grécia, extremamente materialista, fazia com que uma criança, quando nascesse, era submetida à apreciação para verificar as suas características. Se fosse uma criança raquítica, com tendência de ficar doente, eram eliminadas, né? Só sobreviviam crianças com feições e com possibilidade de serem fortes. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, como Solon, eram filósofos e poetas. Reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias e a agricultura. Atenas tinha uma região não muito favorável à agricultura. Por isso, Atenas se dedicou voltando mais ao comércio, inclusive desenvolvendo um sistema marítimo bem aperfeiçoado. E tinha também um sistema democrático de governo, onde protegia as famílias, melhorou a cultura, a educação e tudo o que era voltado para a parte social de evolução das classes. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da sociedade, da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX e XXI, para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência, para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Então veja que Atenas é a representação inicial da democracia, da liberdade dos povos, incentivando a educação, fomentando a parte social e melhoria da cultura. Desenvolveram bem o comércio, a parte naval, marítima, fortaleceu significativamente devido à necessidade do comércio que eles fomentavam para as regiões e países vizinhos. Enquanto que Esparta era um território favorecido para a agricultura. Então, eles tinham um desenvolvimento agrícola bastante fortalecido, porém, mais voltado para as necessidades militares, onde tudo era controlado pelo Estado, pelo governo. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. Portanto, veja que os enviados de Jesus, tanto do mundo espiritual quanto do mundo materializado, acompanhavam o desenvolvimento dessas coletividades. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações de suas existências. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe. Há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então veja que naquela época, Jesus, o Cristo planetário, já esperava transformar a sociedade
culturalmente para a melhoria intelectual. Porém, Esparta não se preocupou nesse campo social, no campo cultural, no campo do comércio. Especializou-se apenas na melhoria de suas qualidades militares, ou seja, transformavam a sociedade essencialmente para a guerra. Enquanto que Atenas, voltando-se à parte cultural e intelectual, desenvolveu-se grandemente, inclusive em termos de regime democrático, sendo o berço do que nós hoje fundamentam os conceitos da democracia. Então começou-se lá em Atenas, porque o governo era constituído através de consultas feitas à sociedade. Então é uma coisa impressionante, não é? E foi considerada o líder mundial da intelectualidade, da cultura, do conhecimento, do comércio, dos artistas, dos filósofos. Mas, no entanto, devido à falta primordial de conhecimentos espirituais, acabou perdendo depois essa supremacia intelectual e cultural, filosófico, político, religioso, por causa da falta de religiosidade. Houve entrar em muitas guerras, muitos combates, e acabaram sendo invadidos, e por vezes também conseguiram manter a liberdade, mas a duras perdas difíceis, e de maneira que depois, numa questão de transformações, acabaram perdendo essa qualidade que tanto eles se destacaram na cultura, na intelectualidade, no conhecimento. Tudo isso acabou sendo posteriormente esvaziado, que nós vamos estudar mais à frente nesse livro. Vamos passar para a parte das orações e peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento a Jesus. Senhor, neste momento da oração, elevamos o nosso pensamento a Jesus, porque necessitamos urgentemente de novas instruções a respeito de todas as situações que vivemos pessoalmente e também na coletividade. Estamos passando por uma situação da sociedade difícil, onde grandes problemas ocorrem e necessitamos de instruções do Senhor Jesus, pois a infinita sabedoria e amor de Deus são os instrumentos de que necessitamos para as decisões corretas no nosso trabalho do dia a dia, nas instruções que devemos conduzir a respeito dos trabalhos, dignificando o propósito de fazer o bem a todas as pessoas. Rogamos ao Senhor Jesus que nos ajude em todos os momentos, no nosso trabalho, nos nossos rendimentos, no progresso que desejamos imprimir em todas as situações, sobretudo beneficiando o maior número de pessoas. Agradecemos imensamente a Deus, que assim seja, graças a Deus. O livro A Caminho da Luz, que é bastante instrutivo, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, e também o agendamento de consultas
espirituais online, você pode acessar este site. Agradeço imensamente sua atenção. Deus abençoe. Muito obrigado.